e as trevas não conheceram. Tem um lugar na Escritura que diz assim: se a luz que em ti for trevas, quão densas serão estas trevas. Uma pessoa, para ser luz, ela precisa da palavra. E para ela ter a palavra, ela obrigatoriamente tem que estar cheia do azeite. Porque o azeite produz a luz. Volta lá em Gênesis capítulo 1, diz assim: no princípio, João está falando ali sobre isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu o Pai que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. E chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. É disso que João começa no seu evangelho, falando que no princípio era o Verbo. Vamos ler então João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Pai, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Pai querido, leal, todo-poderoso, glorioso, Tu que habitas no alto, sublime trono, e a terra é o estrado dos seus pés. Pai, santificado seja o Teu nome, glorificado, exaltado para sempre. Santificado, exaltado, glorificado seja o nome do Teu Santo Filho, Yeshua, Yahshua, Cristo, o nosso Redentor, Remidor, Salvador e Rei amado. Aquele que nos ama em seu sangue preciosíssimo nos lavou dos nossos pecados. Senhor, Pai Santo, nesta hora que o Teu Espírito Santo possa estar com toda a liberdade no nosso meio. Porque a Tua palavra diz que onde Teu Espírito Santo está, aí a liberdade. E diz mais: e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres.
Pai, eu sei que o teu reino está entre nós. E eu sei que nós deveríamos ser muito mais participantes do que somos hoje. Deveríamos conhecer muito mais do que conhecemos. Mas segundo a tua misericórdia, a graça, eu peço que o Senhor se compadeça cada dia mais de nós. E na sua longanimidade, esteja conosco aqui nesta noite, nossa, dia do Altíssimo, na realidade, no seu dia. Porque nós queremos estar no dia do Altíssimo, na tua presença. Cada um de nós aqui, a Leila, Emanuel, Fernando, Natalina, Sônia, Emanuel, Janice, Luiz Fernando, a minha vida. Ó Pai Santo, cada um de nós que está aqui, que teu Espírito tenha plena liberdade na nossa vida. Os irmãos também que não estão agora conosco, Gervásio, Elesida, a irmã Cristina, e todos os demais que um dia estiveram aqui hoje não estão. Tenha misericórdia de cada um deles e também de nós. Pai, perdoando todos os nossos pecados, que nós recebemos o perdão através do sangue de Cristo. Porque se dissermos que não temos pecado, nós mentimos, mas quando confessamos, o Senhor é fiel e justo, porque o sacrifício foi feito uma única vez para sempre. Eu sei que o Senhor não se lembra dos nossos pecados, porque o Senhor nos olha através do filtro do sangue de Cristo. Pai Santo, inclina os seus olhos, os seus ouvidos, estejam atentos às nossas súplicas. Não se afaste de nós, porque não faz sentido nenhum um encontro onde o Senhor não está presente. E é uma promessa de Cristo que Ele estaria sempre conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu creio nisso, nós cremos nisso. Nós estamos caminhando, nós vamos chegar à estatura de varão perfeito. Cada um de nós. Continua conosco sempre, que os seus santos anjos continuem acampados ao nosso redor, sempre. E também de nossas famílias. Salva nossas casas, Pai Santo. Porque o mundo passa e com ele todos os seus prazeres. Mas aqueles que fazem a tua vontade permanecerão para sempre. Fala, porque queremos ouvir a tua voz. Não fique em silêncio conosco. É o que nós te pedimos. Em nome de Cristo, nosso Redentor. Desde agora e para sempre. Amém. Amém. Que assim seja, Pai. É interessante como que João começa a narrar essa narrativa, né? Ele traz lá no princípio, era o verbo. Nós lemos João, agora vamos lá em Gênesis, no princípio, onde ele está falando. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
para você? Porque isso foi escrito para nós. Toda a Escritura, ela foi escrita para nós. E o Espírito de Deus se movia. O que significa o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas? A Escritura diz que a terra foi tirada da água. Só havia água. A água cobria tudo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando você vê essa palavra, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, você imagina alguém andando, né? Alguém voando, né? Sobre a face das águas. Você não imagina isso? Deus voando sobre a face das águas. Não é isso que você imagina? Porque conhecemos o Espírito de Deus de forma errada. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Está falando que a palavra, a voz dele, tudo foi feito segundo a sua palavra, criado pela palavra. É a voz dele que estava pairando sobre a face das águas. Ele estava falando às águas. E aqui no versículo 3 diz assim: e disse Deus. Isso aqui é muito profundo. Haja luz. E houve luz. O sol, a lua, as estrelas foram criados, foi no quarto dia. E já no primeiro dia aqui havia luz. E disse Deus: haja luz. Esse haja, essa palavra haja, ela está dentro do nome do Altíssimo. Ela faz parte do nome do Altíssimo. Aqui está haja, mas no original é Iei, Ial. Ela já faz parte do nome do Altíssimo. Essa luz é Cristo. Por isso que João disse que ele estava no princípio. E disse Deus: haja, vai meu filho, vamos juntos. Cristo já aparece no primeiro versículo, aqui no primeiro capítulo de Gênesis. A luz é Cristo. E se você olhar lá no Novo Testamento, ele diz: Cristo é a luz do mundo. E a luz resplandece nas trevas. Quem que é a luz? Cristo. Esta luz aqui, haja luz. Iei é haja. Essa palavra vem do nome de Deus. Porque Ele e o Pai são um. Nós, isso é muito profundo, nós e Cristo somos um. Você acha que você vive longe, separado de Cristo? Você acha que a sua vida pode viver separada de Cristo? Se você viver fora dele, você não faz parte dele. É corpo. É corpo. Como você pode viver fora de um corpo? Você tem que entender, se você está na sua casa, você está nele. Se você está na rua, você está nele. Se você está trabalhando, você está nele. Se você está zangado, olha, ele está do teu lado. Se você está falando besteira, ele está do teu lado. Uma vez um rapaz, um funcionário meu, disse assim para mim, começou a contar uma piada imoral e ria. Nossa, não sei o que, ria. E eu deixei ele contar. Eu falei: acabou? Se Cristo estivesse aqui, você falava essa piada para ele? Está doido, senhor? Como você está falando para mim? Eu sou irmão dele.
Nós temos que saber repreender as pessoas, porque Cristo está constantemente do nosso lado, em todos os momentos. Se você faz a coisa certa, você faz a coisa certa em Cristo. Se você faz a coisa errada, Ele está ali. Você acha que você saiu daqui, você saiu do corpo? Se você saiu do corpo, você está morto. Por isso que Ele diz, né, Senhor? Eu faço as coisas que eu vejo meu Pai fazer. Cristo tinha plena consciência que o tempo inteiro o Pai estava com Ele. Sabe o que ele disse na cruz? Na agonia? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, meu Pai, por que me desamparaste? Porque o Pai sempre esteve com ele. E na cruz, o Pai não desamparou, o Pai é que levou ele para a cruz. Quem levou Cristo para a cruz foi o Pai, o Deus Pai que levou ele para a cruz. Foi Ele que entregou, não foi nenhum homem. Os homens foram usados pela dureza dos seus corações, mas quem entregou foi o Pai. Ele sabia que o Pai o tempo inteiro estava com ele. Então, tanto que ele disse assim, quando terminou: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Então, aonde você estiver, Cristo está com você. E quando Cristo está com você, o reino está com você. É por isso que a Escritura diz que Ele nos fez reino sacerdotal. Não é isso que diz? Nação santa, povo adquirido, reino sacerdotal. E o que é um reino sacerdotal? O que um reino de sacerdote faz? A Escritura diz em Hebreus que Cristo é o nosso sumo sacerdote e Ele vive para interceder por nós. O que um reino sacerdotal faz? Ora, intercede. Se você faz parte do reino sacerdotal, logicamente você precisa orar, como Paulo diz, sem cessar. Como é orar sem cessar? Você está fazendo comida, você está orando. Você está meditando. Você está no trabalho, você está meditando. E você vai ver, quando você faz isso, as coisas fluem muito melhor. Você já imaginou? Cristo era um carpinteiro. O carpinteiro não era só de fazer, ele era um construtor, fazia muitas coisas. Aí você fica imaginando: poxa, eu queria ver lá uma mesa, um armário, uma construção de Cristo. Se já está falando isso, poxa, se pudesse, que perfeição, né? Que perfeição que seria eu ver isso. Aí ele falou assim: olha as árvores. Você quer lá ver aquilo? Olha as árvores, olha a natureza. Você, eu fiz. Tudo Ele fez. Olha os céus, olha as águas, tudo Ele fez. Então, o verbo, no princípio, o Espírito Santo, ele estava se movendo. O Espírito Santo é a palavra falada. Quando o Espírito Santo vem em Pentecostes, eu vou falar isso pelas quantas vezes? Quando o Espírito Santo vem em Pentecostes, Atos 2 diz assim: e de repente, veio do céu, foi um vento, um som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos. Ali foi a descida do Espírito Santo. Veio um som como de um vento, e foram vistos línguas de fogo. A narrativa do Espírito Santo é esta:
veio um vento e um som, e foram vistas línguas. Então nós vamos dizer, o Espírito Santo é vento, é som e é línguas. Vento, som e línguas é o quê? O que é vento, som e línguas? Vento, som e língua formam o quê? Palavra? As três. Vento, som e língua formam o quê? A voz. Vento, som e língua formam a voz. Ó, bota a mão aqui. Vento, som, língua. Sabe o quê? Voz. O Espírito Santo é a voz de Cristo. E a voz vem da onde? Da mente. A língua é o órgão, mas ela brota na mente. Você pensa? E esses instrumentos, língua, som, garganta, vento, formam a voz. É o Espírito Santo. Quando ele estava pairando sobre a face das águas, diz que ele se movia. Sabe o que significa essa palavra no original hebraico? Se movia. Você vê ali, parece que ele está se mexendo, é a voz. Se movia. Essa palavra movia, ela está lá no hebraico como que comparado a uma galinha chocando os ovos. Não tem nada a ver, né? A tradução, né? Ela tem o sentido de uma galinha chocando os ovos. O Senhor estava, como a galinha chocando os ovos, porque Ele criou a galinha, Ele estava gerando a vida que estava na água. Tanto que quando brota a terra, Ele faz separação, Ele pega o pó da terra e forma o homem. Quando o homem vai passar pelo batismo, ele faz o quê? Ele tem que mergulhar na água, né? Na hora que ele mergulha na água, se for verdadeiro, ele está ali com um novo nascimento. Quem está esperando ele não sair das águas? Quem está gerando ele dentro das águas? O Espírito Santo, a voz. Quando ele sai da água, o Espírito vem sobre ele. Mas a maioria das pessoas que se batizam só tomam um banho. Porque não sabem disso. Por isso que o batismo, por isso que o Senhor falou para Nicodemos, olha, necessário vos é nascer de novo. Tem que nascer de onde? Da água e do Espírito. Você não levanta da água, o Espírito Santo vem, começa a falar com você. Começa a falar com você. Aí, meu filho, não para mais de falar, 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 porque você passa a ser uma voz. Ó, voz do que clama no deserto. Um crente tem que falar de quê? Do reino. Quando o Espírito Santo veio em Pentecostes, eles começaram a falar de quê? Das grandezas do Altíssimo. De que você fala? Qual é a sua conversa? Alguém me disse, leva teu marido no aniversário para conversar com meu marido. Minha esposa disse, só se for para ele falar de Deus. A conversa dele vai ser essa. Porque é claro, com o assunto seu, se seu assunto é Cristo, você nasceu de novo. Se seu assunto não é Cristo, você precisa nascer de novo. Simples assim. Porque antes de vir o Espírito Santo, Atos 1:8, ele diz assim, olha, fiquem em Jerusalém, aguardem, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e há de descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas
testemunhas. Testemunha de quem? De Cristo. Aí Paulo diz: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aquela passagem de Colossenses fantástica, 3, né? Se você, olha a dimensão de Paulo pegando lá em Gênesis e falando a mesma coisa que o João está fazendo. Se você já ressuscitou com Cristo, o que é ressuscitar com Cristo? Você não é que batiza, você batiza não é morte. A palavra batismo significa morte. Você sepultou a sua carne. Aí quando você levanta das águas, Paulo fala que você ressuscitou. Você nasceu de novo. Se você fez isso, se foi de verdade, ele diz: pense nas coisas de cima. Busque as coisas de cima, onde Cristo e alça está sentada à destra do Pai. Pense nas coisas de cima, sabe por quê? Porque a tua vida está escondida com Cristo no Pai. Sabe o que significa a tua vida estar escondida? Que ninguém sabe quem você de fato é. Na terra não, mas o mundo espiritual sabe. Quando Cristo veio vindo lá nos Gadarenos, bem sei quem és. Eles viram uma luz. Eles viram: bem sei quem és, o Filho de Deus. Por quê? O Filho de Deus, no mundo espiritual, ele tem uma aparência diferente. Se você chegar perto de uma pessoa endemoniada, eles vão olhar para você, eles vão ver. Eles vão ver quem você é. Não adianta, pode chegar perto do endemoniado, ele olhar para você, ele vai tremer, ou ele não vai dar nem importância. Porque ele vai ver apenas um homem, ele não vai ver luz. Entende? Então, a nossa vida está escondida, ninguém sabe como nós seremos ainda. Mas a Escritura diz que nós seremos gloriosos, semelhantes a Cristo. O que você conversa? Do que você fala? Ah, está muito difícil a vida, está muito ruim, está não sei o que, o governo, não sei o que, o governo. E daí? Primeiro, nós não somos desse mundo. Nós somos, como a palavra diz, nós somos embaixadores do reino celestial. E isso para aqueles que nasceram de novo. E é por isso que o inimigo, ele faz de tudo para te afastar dessa verdade da palavra. Porque lá no princípio, tudo foi gerado pela palavra. O Espírito Santo não estava no princípio gerando a vida. E quando Cristo disse para Nicodemos que tem que nascer de novo, ele estava falando nascer da água. Mas agora, não nascer um homem Adão, nascer como Cristo, segundo Adão, nascer do Espírito. Ninguém precisa dizer se você é assim, ou de um jeito ou de outro, você sabe. Porque quando lá no Salmo 1 diz que feliz, feliz, feliz será aquele bem-aventurado, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele diz que bem-aventurados serão aqueles que têm prazer na palavra do Senhor, na sua lei, e nela medita de dia e de noite, assentando, levantando-se. E diz que, mas as pessoas que fazem isso, serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas.
Vocês não imaginam o que a palavra faz dentro de nós. A palavra, Paulo diz que a lavagem é através da palavra, a palavra te lava. Como purificará o homem, o jovem, o seu caminho? Observando? Segundo a palavra. Quanto mais você lê a palavra, mais ela vai te limpando. Mais você vai ficando puro, limpo. Mais ela vai fortificando o seu corpo, a sua mente, a sua alma. Isso não tem a ver com a salvação. Isso tem a ver com a vida abundante. Quando o Senhor encontrou aquela mulher samaritana, Ele disse: se você me pedisse, eu te daria água viva. Tu não tens onde tirar água, o poço é fundo. De onde vem esta água? Se você soubesse quem está falando com você, e ali a água começou a fluir. Que maneira a água começou a fluir? Com profecia. Vai e chama o teu marido. Olha a água fluindo. Não tenho marido. Disseste bem. Ele começa a profetizar. Em verdade você teve 5 maridos, mas o que está com você agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ela diz: vejo que és profeta. Ela começou a ver o rio, a água fluindo ali, é a palavra. Essa palavra que fluiu do próprio Cristo curou aquela mulher, salvou aquela mulher e salvou muitos samaritanos naquela região. A água começou a fluir através da palavra e as pessoas não desprezam a palavra. Como pode? Eu tenho 40 anos que eu leio a Escritura. E tem hora que eu vejo que eu li muito pouco. Nós temos que pegar os nossos caminhos e entregar ao Senhor. Porque está aqui, ó. O Altíssimo vem numa reunião dessa aqui. As pessoas ficam, às vezes, achando que o sobrenatural... Você lê a Bíblia aqui, você vai vendo as conversas de Cristo, não parecem tudo naturais? Ele lá multiplicando os peixes, ele lá conversando com os discípulos, conversando com Jairo, com a esposa, ressuscitando a filha dele, conversando com os fariseus. Aquilo tudo ali era sobrenatural. Porque quando você fala a palavra, ela é sobrenatural. E é por isso que o maligno quer roubar a palavra. Interessante lá em Mateus 13, quando ele fala da parábola do semeador, ele diz que a primeira caiu aonde? O semeador saiu semeando, a primeira caiu junto ao caminho. E as aves vieram e levaram. A outra caiu entre pedras. Vamos ler Mateus capítulo 13. Agora Mateus 13 tem uma coisa interessante e muito forte, porque eu creio que aqui ele cita uma palavra muito dura de Isaías, uma profecia de Isaías. Mateus 13, a parábola do semeador. Já? Tendo Yeshua saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Olha só, gente. Ele estava numa casa, como você tem sua casa. Ele foi, saiu da casa dele e foi sentar lá no mar. E aí,
ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Todo mundo para ouvir as suas palavras. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-nas. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Mas deu fruto. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Será que tinha alguém surdo ali? Todas aquelas pessoas tinham ouvidos. Mas ele está falando do ouvido espiritual. E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? Cristo respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a ele não lhes é dado. Olha só, isto aqui é um mistério. O que ele está falando aqui é um mistério do reino dos céus. E que importância este mundo dá a esta palavra, a parábola do semeador. Quantas vezes você parou nessa palavra que Cristo diz que é um mistério, e você falou: oh, mistério altíssimo, revela esse mistério, Senhor. Ah, mas não está revelado. Não está revelado, continua oculto. Só quem entende essa palavra é quem tem ouvidos. As cartas, as 7 cartas, sempre terminam assim: quem tem ouvidos, ouça. Ouça. Todos não estão ouvindo? Mas quando você ouve a palavra de mau grado, quando você ouve e não quer aplicá-la, sabe o que acontece? Deus endurece seu coração. Ele te rejeita, porque você não ouviu de bom grado. Por quê? Você pensa bem. Ele pega o filho dele para morrer em seu lugar. 6 horas cravado numa cruz em agonia. E para você isso não é nada? Então não é nada. Como que o homem pode desprezar o sacrifício de Cristo? E achar que basta ir à igreja? Você não deve ir à igreja. Você é a igreja. Não se vai à igreja, você é a igreja. Quem vai à igreja, sabe quem? É o sacerdote e o levita. Mas a igreja verdadeira é o bom samaritano, que estava andando de um lado para o outro. Ele não estava indo para Jerusalém, ele não estava indo ao templo. Ele era a igreja, circulando, passando, e viu e se moveu de íntima compaixão. Como se você vai se mover de íntima compaixão se você não tem a palavra, se você não tem o Espírito Santo? Você já viu nos carros, vem alguns carros espíritos, já orou para o seu filho hoje? Já viu? Alguns carros têm? Já orou para o seu filho hoje? O seu filho é fácil. É seu filho. Até o ímpio ora. Já orou pelo seu próximo hoje?
Quem quer a salvação, quer sua de sua casa. Quem quer o Salvador, faz o que ele fez. Se compadece, tem íntima compaixão. O amor está esfriando de uma forma como foi profetizado. Mas a tribulação está chegando e vai chegar nos nossos dias. E na hora que ela chegar, pouquíssima gente vai resistir. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Versículo 11. E respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Olha só. Você tem em abundância a palavra de Deus na tua vida? Olha para quantos anos? Sabia que 12 anos Cristo estava lá, falando com os sacerdotes, com os levitas, acerca da palavra? Por quê? Porque ele já estava se enchendo da palavra. Filho do Altíssimo. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Preste atenção nessa palavra. Aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os seus olhos, e ouça com os seus ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu escuro. Se não ouvir de coração, se não ouvir desejando, vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir, vai continuar ouvindo. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Eu espero hoje que nenhum de nós esqueça esta parábola. Se você esquecer, é um sinal que você ouviu de mau grado. Por quê? O que eu estou falando? Não, o que o Senhor está falando, porque a palavra é dele. O pregador, o que fala, é só o que está um instrumento, mas a palavra é dele. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O primeiro tipo de pessoa é aquela que ouve a palavra, chega na reunião, ouve: ah, não entendi nada, entendi nada, entendi nada, ah, entendi nada. Vai embora. E nem quis entender. Esse não entendeu nada, é que não quis entender. Porque ele falou assim: Senhor, eu não estou entendendo, é diferente. Senhor, eu não estou entendendo, me fala meu coração, fala comigo. Mas o cara diz: ah, não entendi nada.
Eu já vi muitas pessoas dizendo para mim, sabe o quê? Eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. E nem vai entender. Porque ela não quer entender. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Oh, glória, que palavra abençoada! Que palavra, essa reunião foi muito boa, que palavra abençoada. Sai feliz da vida. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegando a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Saiu daqui feliz, chegou lá, começou o problema, larga isso, não adiantou nada, não resolve para mim. Pintou um pouco de problema, já esqueceu da palavra. Então Satanás rouba quando você não entende, rouba quando você te inflige problemas para você desacreditar naquela palavra. Ele está trabalhando ali. E diz mais: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Está tão ocupado com tanta coisa que não tem tempo para frutificar. Se você não tem tempo para frutificar, o que você vai fazer da sua vida? Você está aqui para quê? Se você não tem tempo para falar a palavra de Deus para as pessoas, você não tem tempo para a vida. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Então, a partir de hoje, Senhor, olha, ainda que você não tenha entendido muito, você ora até que o Senhor te faça entender. Porque não adianta chegar, costumei tantos anos, vão na igreja, leva a Bíblia, oh glória, chega em casa, bota a Bíblia lá e só na próxima reunião. Não ora, não fala, não prega, só vai trabalhar, viver a vida. Cuidar dos prazeres do mundo, das coisas do mundo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Não só isso, e dá fruto. E um produz 100, outro produz 60 e o outro 30. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Imagina a palavra brotando dentro de você, o que ela não faz? Agora, aquele povo todo que estava ali ouvindo Cristo na beira da praia, ele diz: esse povo é de duro coração. Eles não querem a mim, eles querem os benefícios que eu posso dar para eles. A salvação é um benefício, é o maior de todos os benefícios, e é o que todo mundo quer. Você vai encontrar algum maluco que diz que quer ir para o inferno, porque de fato ele não conhece o que é o inferno. Esses dias estavam os meus amigos, nós lá, aí chegou um determinado ponto que eu, acho que fui eu que fiquei lá no submissão, aí eles falaram: eu creio em Deus, tá, mas eu tenho certeza que eu vou descer do tobogã. Os dois.
tobogã mesmo. Nem penso. Ele usou a palavra certa, tobogã, né? Porque a descida do inferno que é um tobogã de fato. É? É liso, uma caverna lisa e escura. Cai e vai bater lá no fundo. É muito profundo falar acerca da palavra de Deus. Mas você entende que quando uma pessoa nasce de novo, a conversa dela é essa. Daniel, ele tem uma passagem de Jeremias que diz assim, deixa eu lembrar aqui a passagem de Jeremias. Ai gente, queria lembrar uma passagem de Jeremias aqui, peraí. Buscarei, me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29. Buscar-me-eis e me encontrareis. Jeremias 29, abre lá. Amém. Eu acho que é 29. Se não for 29, é outro lugar. Me buscareis e me achareis É onde que é? quando me buscar de todo o vosso coração. 29, 13. 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você sabe que Jeremias, o que aconteceu aqui nos dias de Jeremias? Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, queimou o templo, matou o rei, cegou os olhos, matou os seus filhos, cegou os olhos do rei, levou os príncipes, dentre eles estavam Daniel, Misael, Ananias e Azarias, levaram para a Babilônia. Você sabia que Daniel lia Jeremias? Eles eram contemporâneos. Lá em Daniel 9, ele diz, né? Ele fala das 70 semanas. Estão determinadas. 70 anos. Ele lembrou da profecia de Jeremias. E provavelmente Daniel manteve a integridade dele. Ele disse assim: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ele foi para a Babilônia, mas ele manteve o coração em Deus. O que aconteceu com ele? Muitos foram mortos, muitos foram escravizados, mas ele foi na Babilônia e virou governante. Porque não importa onde você esteja, importa com quem você esteja. O Senhor faz se resplandecer, Ele faz se brilhar em qualquer lugar. Mas por que Ele fez Daniel brilhar? Porque Daniel, já nos dias dele, ele lia o profeta contemporâneo dele, Jeremias. Ele buscava conhecer as Escrituras, ele orava 3 vezes ao dia. Ah, mas Daniel tinha tempo. Daniel trabalhava muito. Então você viu aí como que Satanás ele vai fazer para roubar a palavra do teu coração. E a única coisa que ele tem interesse é roubar a palavra. Se ele roubar a palavra, ele acabou com você. Então pega a Bíblia e leia e ore. Senhor, me explica, fala no meu coração, guarda ela no meu coração, Senhor. Ela vai te lavar, ela vai te purificar, ela vai abençoar você e sua casa. O Senhor, quando falou com Josué, Ele aconselhou ele pegar o livro da lei, por ele e pela casa dele, a palavra do Altíssimo.
ela te liberta, ela é a verdade. Mas só pode fazer isso quem nasceu de novo. Você precisa nascer de novo, se não nasceu ainda. Você levantou da água, aquilo é fantástico, o Espírito Santo veio, você se levanta, ele penetra dentro da sua alma, você começa falando com você, falando. Gente, o sinal evidente que aconteceu na descida do Espírito Santo não foi milagre, não. Milagre visível. Foi falar. Eles começaram a falar das grandezas de Deus. Este é o sinal do Espírito Santo. Falar das grandezas de Deus. E o mais ele falar. Ele vai falar. Ele vai fazer. Então você precisa falar. Fala com o teu vizinho. Fala na tua casa. Fala onde precisa falar. Fale. Porque a palavra é viva e eficaz. Está dizendo que ela tem eficácia. Agora o maligno está aqui ouvindo a Napa, tudo que nós estamos falando. E ele vai fazer de tudo para manter você longe da palavra. E nessa hora aqui, irmãos, está uma batalha para que você não ouça. E essa batalha o Senhor permite. Sabia? Que muitas vezes o Senhor permite. Quando Cristo estava indo para a cruz, Pedro disse: de maneira nenhuma. O Senhor permitiu que Satanás entrasse ali e falasse em Pedro. O Senhor olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. O Senhor falou com Pedro? O Senhor falou que Satanás estava atrás de Pedro falando. Pedro não via nada. Pedro não via nada. Mas nós precisamos ver. Quando alguém vem muito violento falando com você, fica calmo. Tem alguém com ela. Essa pessoa não está sozinha. Não é contra carne e sangue que nós temos que lutar. Ah, é meu filho, é minha filha, é meu irmão, é meu pai, é minha mãe, é minha esposa, é meu marido. Lembre-se que Cristo disse: os vossos inimigos serão de sua própria casa. Por isso nós temos que estar muito atentos. Muito atentos. Vigie, vigie, vigie. Quando vê alguém com palavras nocivas, coisas desagradáveis, ela não está sozinha. Sabe por que não está sozinha? A Bíblia diz que nelas, nos filhos da obediência, o maligno trabalha, opera. Guarda a palavra no coração. Vai dormir hoje pensando na palavra. Acorda pensando na palavra. Aí vem uma voz no teu ouvido: ah, isso é muito chato, isso é muito cansativo, isso é muito, como é que é? É radical, é muito fanatismo, você não precisa disso, você não precisa disso. É mentira. A palavra diz totalmente o contrário. Mas ele vai dizer, como é que ele disse no começo, né? Não é bem assim. Você é aquilo que você ouve. Se você ouve notícia, você é um repórter.